Naquela noite sem minha esposa, uma única palavra com ela, minha amiga de toda a vida, derrubou todas as barreiras. Eu só queria estar ao seu lado, mas por que meu coração está batendo tão forte assim? Uma tensão sentida sem palavras. No momento em que as pontas dos nossos dedos se tocaram. Hoje, você vivenciará comigo o momento de escolha que ela e eu enfrentamos. Quando a luz do sol da tarde entrou suavemente pela janela, eu estava sentado no sofá, observando-a. Ela era minha amiga de toda a vida, mas hoje parecia um pouco diferente. A luz do sol brilhava através de seus cabelos cuidadosamente amarrados e seus olhos sorriam silenciosamente. Passamos tanto tempo juntos, mas neste momento, ela parecia uma pessoa completamente nova para mim. Senti um leve tremor e coloquei as mãos nos joelhos. Quando ela foi para a cozinha preparar um café, senti um pequeno alívio ao roçar a ponta dos dedos no braço da cadeira. Fiquei surpreso com o fato de que até mesmo um simples toque de mão pudesse abalar tanto meu coração. Como foi o seu dia? Perguntei naturalmente. Ela se virou para me olhar e assentiu. Seus olhos sempre continham calor, mas hoje uma tristeza profunda parecia misturada. Fiquei sem palavras por um momento. Apenas observei enquanto ela se sentava no sofá, observando silenciosamente suas mãos envolvendo a xícara. O movimento delicado de seus dedos segurando a xícara, o leve tremor em seu pulso e a tensão que eu podia sentir, prendi a respiração sem perceber. Ela parecia ciente de mim, mas ao mesmo tempo tentava manter uma conversa casual. Éramos amigos há muito tempo. Às vezes, compartilhávamos nossas preocupações e outras vezes ficávamos confortáveis apenas sentados em silêncio. Mas agora, eu sentia um novo sentimento se infiltrando naquela tranquilidade. Pensei, é a primeira vez que sinto isso. Será mais do que uma simples amizade? Quando ela terminou de preparar o café e voltou para o sofá, meu olhar se desviou involuntariamente para a ponta de seus dedos. O calor da xícara em sua mão parecia se espalhar por toda a sua mão, e eu podia sentir aquele calor apenas imaginando. A maneira como ela se sentou na minha frente, respirou fundo lentamente e bebeu seu café. Não era diferente do habitual, mas hoje, cada pequena ação abalava meu coração. Como você tem passado ultimamente? Ela perguntou com cuidado. No momento em que nossos olhos se encontraram, meu coração disparou com uma tensão súbita. Como um velho hábito, olhávamos um para o outro e conversávamos como se nada estivesse acontecendo, mas na verdade, havia uma tensão indescritível entre nós. Desviei o olhar de propósito, para uma pequena foto na parede, uma foto nossa sorrindo de uma viagem antiga. O sorriso na foto era sempre reconfortante, mas agora parecia um espelho refletindo nosso estado atual. Mesmo na intimidade de anos passados, um sentimento completamente diferente se infiltrava agora. Tenho passado como sempre, respondi em voz baixa. Mas meu coração não estava em paz. Este espaço, este tempo com ela, tudo parecia estranho. E eu senti. A distância entre simples amigos já estava desmoronando aos poucos. No momento em que minha mão roçou o braço da cadeira, meu corpo reagiu levemente, e no momento em que nossas respirações se aproximaram um pouco mais, meu coração foi abalado por esse contato físico trivial. Ela se encostou no sofá e suspirou. Ao ouvir aquele som, não pude negar o sentimento sutil que se instalara no fundo do meu coração. Nós dois, independentemente da idade, fingíamos não saber que a intimidade que sentíamos um pelo outro ia além da simples amizade, mantendo cuidadosamente nossos limites. Eu sentia uma onda inesperada em meu coração toda vez que ela sorria levemente. Aquele sorriso era sempre caloroso, mas hoje parecia estranhamente um sinal para mim. Uma expectativa desconhecida crescia em um canto da minha mente. Mas eu me adverti. Por enquanto, devo permanecer apenas um amigo. Preciso controlar minhas emoções. No momento em que ela olhou para fora da janela em silêncio, inclinei-me cuidadosamente para aproximar a ponta dos meus dedos. A ponta dos meus dedos roçou o braço do sofá, diminuindo um pouco a distância entre nós. Por um momento, senti como se uma pequena corrente elétrica tivesse passado. Ela também pareceu sentir, virando-se ligeiramente para me olhar. Nenhum de nós disse nada,
mas sentíamos a presença um do outro com nossos olhares e pequenos gestos. Seu perfume suave roçou a ponta do meu nariz. Era um perfume familiar que eu sentia há muito tempo, mas hoje parecia especial. O suave perfume de flores de seu cabelo, o calor do café, até mesmo o calor do seu corpo, todos os meus sentidos se aguçaram e, por um momento, prendi a respiração. Perguntei a mim mesmo novamente: esse sentimento é amizade ou algo mais? Mas a resposta não veio facilmente. Éramos velhos amigos, presenças que cuidavam do dia a dia um do outro. Um novo sentimento florescendo de repente em tal relacionamento era confuso e talvez perigoso. Mas, ao mesmo tempo, a expectativa se instalou em um canto do meu coração. Este momento com ela, a intimidade e a tensão sentidas, mesmo sem palavras. Ela se inclinou ligeiramente para a frente no sofá e sorriu sem dizer uma palavra. Naquele sorriso, senti uma emoção que queria dizer algo, mas não conseguia expressar em palavras. Apenas um desejo sincero que permaneceu em meu coração de que ela ficasse ao meu lado para sempre. Lá fora, a brisa da noite entrava pela fresta da janela e roçava silenciosamente, e as cortinas dos fundos balançavam levemente. Estávamos perto um do outro, mas ao mesmo tempo, muito conscientes um do outro, mantendo uma distância sutil. Naquele momento, percebi. Quando este tempo terminasse, o sentimento que restaria entre nós certamente traria alguma mudança, mas ainda era apenas o começo. O sentimento de tentar sair da estrutura de um simples amigo, o momento em que o coração treme ao sentir o calor um do outro, esse foi o começo desta história. E assim, terminamos o dia, olhando um para o outro, em silêncio, mas com clareza, confirmando o coração um do outro apenas com a presença, sem palavras. O início de um sentimento sutil florescendo em um espaço comum, em uma noite delicada. E eu sabia, depois desta noite, nosso relacionamento nunca mais seria o mesmo. Naquela noite, estávamos sentados lado a lado no sofá. A escuridão desceu do lado de fora da janela, e as luzes da rua se infiltravam fracamente no quarto. A tensão e os sentimentos sutis que se acumularam durante o dia moviam-se secretamente no ar silenciosamente estabelecido. Ela tomou seu café em silêncio por um momento e depois olhou para mim lentamente. Ela não sorriu brilhantemente como de costume. Em vez disso, seu olhar se aprofundou e se acalmou. Naquele momento, eu soube que tipo de palavras ela estava prestes a dizer. Eu me sinto um pouco solitária ultimamente. Palavras curtas, mas que pareciam pesadas. Ela olhou diretamente para mim, sem desviar o olhar, e sussurrou. Prendi a respiração. Éramos amigos de longa data, mas era raro vê-la expressar seus sentimentos mais íntimos de forma tão honesta. Coloquei minha mão silenciosamente sobre a xícara. Senti as pontas dos dedos tremerem levemente, e meu desejo de me aproximar dela, e ao mesmo tempo, a necessidade de ter cuidado se cruzaram. Mas meu olhar tentou transmitir que eu entendia o peso daquelas palavras. Ela soltou um pequeno suspiro e encolheu os ombros levemente. Senti a tensão sutil e a vulnerabilidade em sua postura. Ela geralmente era forte e confiante, mas agora, na minha frente, ela estava revelando sua total vulnerabilidade humana. Entendo, respondi em voz baixa. Não forcei o final da frase, mas olhei para ela com sinceridade. A tensão em seu rosto relaxou um pouco e um sorriso sutil de alívio se espalhou. Pensei comigo mesmo. Somos amigos há uma vida, mas esta é a primeira vez que vejo sua dor tão de perto. Ela ficou em silêncio por um momento e depois continuou sua história lentamente. Depois que meu marido se foi, eu não sabia que a casa ficaria tão silenciosa. Durante o dia, fico ocupada e tudo bem, mas à noite, a solidão me invade. Sua voz era suave, mas parecia ainda mais pesada. Sentei-me perto e ouvi suas palavras. Ocasionalmente, movia minha mão levemente sobre a xícara, sentindo sua presença em silêncio. Cada um desses pequenos movimentos abalou meu coração. Seus olhos continham tristeza e, ao mesmo tempo, uma estranha expectativa. Havia um desejo neles de que eu, olhando para ela, pudesse entender o momento. Por um instante,
Minha respiração ficou ofegante. Eu lutei entre o desejo de me aproximar demais e a consciência de que precisava manter um limite. Às vezes, tenho medo de ficar sozinha, ela acrescentou com cuidado. Naturalmente, tirei minha mão da xícara e a coloquei cuidadosamente perto da mão dela. Apenas o leve toque da ponta dos nossos dedos transmitiu calor. Ela também não me evitou e, por um momento, manteve seus dedos perto da minha mão. Aquele pequeno contato estava derretendo lentamente nossos corações. Eu olhei em seus olhos. Senti a solidão oculta e a vulnerabilidade humana ali. Era diferente da pessoa que eu conhecia, mas por isso mesmo parecia mais real. Eu queria aceitá-la como ela era, apenas com minha presença, sem palavras. Ela começou a abrir seu coração um pouco mais honestamente. Eu não sabia que era tão solitária. Não sabia que sentiria a ausência do meu marido tão profundamente. Sua voz tremeu. Ouvindo aquele tremor, senti um instinto protetor surgir em mim. Estendi minha mão um pouco mais e segurei seu pulso levemente, como se o estivesse envolvendo. Por um momento, ela relaxou um pouco a tensão e começou a respirar fundo com os olhos baixos. Com aquele pequeno toque, transmitimos a mensagem um ao outro de que estava tudo bem estar ali. Ela sorriu lentamente. Pequenas rugas se formaram ao redor de seus olhos, mas aquele sorriso era sincero. Gravei aquele sorriso no fundo do meu coração. Ao confrontar seus sentimentos honestos, senti mais uma vez o quão humana e bela ela era, minha amiga de toda a vida. Está tudo bem. Eu estou aqui, eu disse baixinho, segurando sua mão com força. Naquele momento, o ar no quarto pareceu ficar um pouco mais quente. Ela respirou fundo por um momento, segurou minha mão levemente e sorriu um pouco. Naquele sorriso, alívio e gratidão se misturavam. Eu pensei que apenas estar com ela em silêncio era suficiente. Mais do que qualquer palavra, a presença deste momento estava aprofundando a confiança e a intimidade entre nós. Ficamos sentados em silêncio por um tempo, sentindo o calor um do outro no sofá, coexistindo na escuridão lá fora e no silêncio do quarto. O som de sua respiração, o pequeno som de colocar a xícara de café na mesa e o momento em que as pontas dos nossos dedos se roçavam ocasionalmente, tudo parecia perfeitamente comum e, ao mesmo tempo, extraordinário. Prometi a mim mesmo. Esta noite, entender a solidão que ela sente e estar com ela é o suficiente. Mas, ao mesmo tempo, um sentimento inesperado estava surgindo em um canto do meu coração. Ao encarar sua vulnerabilidade e honestidade, me peguei olhando para ela como mais do que uma amiga de longa data. Ela se encostou no sofá e olhou para mim lentamente. Em nosso olhar silencioso, nos entendíamos um pouco mais profundamente. Seus olhos agora continham não apenas solidão, mas também fé e expectativa em relação a mim. Respirei fundo e senti sua presença no fundo do meu coração. Naquele momento, percebi. Nosso relacionamento agora havia transcendido a simples amizade e alcançado um nível especial de compreensão e apoio aos sentimentos um do outro. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda não sabia em que direção isso nos levaria. Lá fora, a brisa da noite entrava pela fresta da janela e balançava levemente as cortinas. Estávamos sentados perto um do outro, mas mantendo nosso espaço com cuidado, abrindo nossos corações aos poucos. Cada um desses pequenos movimentos criava tensão e intimidade entre nós. Ela abaixou a cabeça por um momento e segurou minha mão levemente. Eu não soltei sua mão e envolvi cuidadosamente a ponta de seus dedos. Naquele momento, estávamos enviando a mensagem um ao outro de que estava tudo bem estar ali. E eu sabia. Depois desta noite, nosso relacionamento nunca mais seria o mesmo. Seus sentimentos honestos e sua solidão, e a sutil intimidade que floresceu a partir disso, trariam uma nova onda de emoções entre nós no futuro. Naquela noite, ficamos sentados, confirmando a presença um do outro sem palavras. Uma conexão silenciosa, mas intensamente sentida, era o novo começo do nosso relacionamento. Naquela noite, uma tensão silenciosa pairava no ar. A luz dos postes de rua que entrava pela janela alongava as sombras no sofá, e no silêncio podíamos sentir plenamente a presença um do outro.
Éramos amigos há uma vida, mas hoje era diferente. O simples fato de estarmos juntos já era suficiente para criar ondas em meu coração. Quando ela se sentou ao meu lado, eu bati meu joelho no dela sem querer. Por um instante, foi como se uma pequena corrente elétrica tivesse passado pela ponta dos meus dedos. Respirei fundo e desviei o olhar. Mas mesmo naquele breve momento, senti que nossa distância havia diminuído. "O café está bom", eu disse naturalmente. Ela assentiu, mas seu sorriso era um pouco sem graça. Diferente do seu sorriso brilhante de sempre, o sorriso dela hoje tinha um brilho sutil de tensão. Eu não perdi essa emoção sutil. Quando ela pousou a xícara e colocou as mãos nos joelhos, nossas mãos se tocaram por um instante. Mesmo naquele breve momento em que as pontas dos nossos dedos se tocaram, meu peito esquentou. Era um sentimento novo, que eu nunca havia sentido em nossa amizade de longa data. "Eu só queria ficar sentada aqui hoje", ela disse em voz baixa. A expressão em seu rosto, enquanto falava olhando nos meus olhos, continha suavidade e honestidade. Naquelas palavras, eu senti o quanto ela precisava da minha presença, o quanto ela estava abrindo seu coração. Inclinei-me ligeiramente para a frente. Senti sua respiração tocar levemente meu lado, e meu coração disparou. Mas, ao mesmo tempo, uma consciência de tentar me controlar surgiu em minha mente. "Por enquanto, eu só preciso estar aqui como um amigo", mas essas palavras apenas ecoavam em minha cabeça, e meu corpo se inclinava naturalmente em sua direção. Ela se virou ligeiramente e encontrou meu olhar. Naquele momento, nossos olhos se encontraram. Foi um momento em que parecíamos confirmar o coração um do outro em um longo silêncio. A respiração mútua sentida sem palavras, o toque fugaz da ponta dos dedos, o momento em que nossos olhares se demoravam, tudo criava uma tensão secreta. Pensei comigo mesmo. Agora, um sentimento que ultrapassa a simples amizade está começando a florescer. Mas, ao mesmo tempo, o medo também surgiu. O pensamento de que eu tinha que admitir esse sentimento sutil, sem machucar um ao outro. Ela trouxe a mão cuidadosamente em direção ao meu pulso. No momento em que a ponta de seus dedos tocou meu braço, senti um arrepio por todo o corpo. Não conseguia esconder essa sensação e sorri um pouco. Ela também, parecendo reconhecer a tensão sutil, deixou sua mão ali por um momento. "Faz muito tempo que não me sinto assim", ela sussurrou. Sua voz tinha um leve tremor, mas esse tremor a tornava mais honesta. Peguei sua mão levemente e envolvi suavemente a ponta de seus dedos. Naquele momento, nosso calor corporal foi transmitido e um calor se espalhou profundamente em meu coração. Ficamos ali, olhando um para o outro em silêncio, de mãos dadas. Apenas com aquele breve contato, uma intimidade que nunca havíamos experimentado em nossos anos de amizade floresceu. Prometi a mim mesmo: "Vou aproveitar este momento, mas com cuidado. Não posso me aprofundar demais." Mas nos olhos dela havia uma expectativa secreta que parecia já ter lido meu coração. Essa expectativa tornou a tensão em meu coração ainda mais forte. Ela pegou a xícara de café novamente e sorriu levemente. Aquele sorriso era diferente de seu sorriso habitual. Era suave, cuidadoso e, ao mesmo tempo, tinha uma força que atraía secretamente o coração. Gravei aquele sorriso no fundo do meu coração e, por um momento, reprimi o desejo de abraçá-la com força. "Está tudo bem. Você pode simplesmente ficar aqui", eu disse em voz baixa, aproximando um pouco mais minha mão. Ela piscou e assentiu levemente com a cabeça. Apenas com aquele pequeno aceno, confirmamos o coração um do outro. Ela baixou os olhos por um momento e deixou seus dedos tocarem os meus. Nós sentimos um ao outro apenas com nossa presença, sem dizer uma palavra. Naquele momento, o tempo pareceu passar devagar, e todos os ruídos ao redor pareceram desaparecer. Com a ponta dos dedos, eu esfreguei suavemente a mão dela, saboreando o calor e a emoção que sentia no fundo do meu coração. Sua mão estava quente, e senti um leve tremor. Naquele tremor, eu pude entender o quanto ela precisava de mim, o quanto ela estava abrindo seu coração. "Eu gosto que estejamos juntos em momentos como este", eu disse baixinho. Minha voz tremeu,
mas estava cheia de sinceridade. Ela respirou fundo por um momento e apertou minha mão um pouco mais forte. Naquele momento, sentimos que nossos corações estavam lentamente quebrando as barreiras. Um sentimento que nunca havíamos experimentado em nosso longo tempo como amigos, um momento em que nos abrimos um para o outro, sentindo plenamente a presença um do outro. Eu olhei para ela e sorri um pouco. Ela também olhou para mim e sorriu suavemente. Naquele sorriso, compreensão, confiança e uma estranha expectativa se misturavam. Ficamos sentados em silêncio por um bom tempo. O pequeno toque da ponta dos dedos, o olhar secreto um para o outro, o momento em que o cabelo se roçava levemente, tudo criava uma nova intimidade entre nós. Ela se virou ligeiramente e se inclinou em minha direção. Naquela posição, eu podia sentir o calor do seu corpo um pouco mais perto, a distância em que a respiração tocava levemente, a distância em que as pontas dos dedos se tocavam, tudo parecia mais próximo do que antes. Prometi a mim mesmo: esta noite, estamos nos sentindo mais do que simples amigos. Mas preciso ter cuidado. Segurando sua mão suavemente e sentindo seu calor por um momento, experimentei tensão e emoção em meu coração ao mesmo tempo. E eu percebi: depois desta noite, nosso relacionamento não seria o mesmo. O momento em que ultrapassamos a distância de simples amigos, confirmando lentamente os sentimentos um do outro e quebrando as barreiras, havia começado. Lá fora, a brisa noturna entrava pela fresta da janela e varria silenciosamente o quarto. Nós ainda estávamos de mãos dadas, sentindo plenamente a presença um do outro e compartilhando a pequena emoção e tensão sobre a mudança que viria. Naquele momento, eu soube. Depois desta noite, nossos sentimentos se aprofundariam gradualmente e nos tornaríamos existências mais importantes um para o outro. Nós, assim, silenciosamente, mas claramente, confirmamos a presença um do outro e cruzamos a primeira fronteira. O simples toque da ponta dos dedos, o olhar secreto e o sentimento que floresceu no fundo do coração seriam o ponto de partida da história que se desenrolaria. À medida que a noite avançava, eu me vi sentado no sofá, olhando para ela, envolto em um turbilhão de emoções complexas. Naquela noite, demos as mãos e sentimos a presença um do outro um pouco mais de perto, mas em uma parte do meu coração havia um conflito. Isso é amizade ou algo mais? Desviei o olhar para a janela. As luzes da rua brilhavam fracamente e a luz fraca de um carro entrava no quarto. Era um cenário comum, mas hoje deixava meu coração mais ansioso. Quando ela sorriu para mim, aquele sorriso parecia tão quente que eu senti como se fosse perder o fôlego. Passei os dedos distraidamente no braço do sofá. Nas últimas horas, havíamos comunicado nossos sentimentos através de olhares e pontas dos dedos, mas quase não falamos. Na intimidade sentida sem palavras, eu me examinei. Por que estou tremendo tanto? Somos apenas amigos. Ela se inclinou em minha direção, e naquele momento senti todo o meu corpo ficar tenso. Apenas o leve toque da ponta dos nossos dedos fez meu coração disparar. Abaixei o olhar por um momento e olhei para a mão dela. No momento em que a ponta dos dedos tocou a minha mão, foi como se uma pequena corrente elétrica tivesse passado. Mas ao mesmo tempo, um aviso soou em minha cabeça. Somos amigos há muito tempo, independentemente da idade. Posso deixar esses sentimentos crescerem? Toda vez que esse pensamento surgia, eu sentia duas coisas conflitantes em meu coração. Uma era o desejo de me aproximar dela, e a outra era a consciência de que eu precisava me controlar, ciente do olhar social e dos padrões morais. Ela olhou para mim em silêncio e sorriu um pouco. Naquele sorriso, senti uma expectativa que parecia ter lido meu coração. Mas, ao mesmo tempo, a ansiedade também surgiu. Será que estou fazendo-a sentir demais? Estou a confundindo? Respirei fundo por um momento e tentei organizar o conflito em meu coração. Mas no momento em que ela se moveu ao meu lado e apoiou a cabeça no meu ombro, todos os cálculos desmoronaram. O calor e a respiração suave abalaram meu coração. Eu não conseguia tirar os olhos dela. Ela era confiante e forte como sempre, mas agora, na minha frente,
Ela estava revelando sua vulnerabilidade humana. Essa visão me deu uma emoção tremenda, mas ao mesmo tempo plantou em mim um senso de responsabilidade e ansiedade. Passei a ponta dos dedos levemente no braço do sofá. Até mesmo naquele pequeno movimento, meu coração se agitou, e eu percebi. Nós já estávamos sentindo mais do que simples amizade, e mesmo que tentássemos esconder, não seria fácil. Ela pegou a xícara de café em silêncio e sussurrou para mim: "Esta noite não parece um pouco diferente?" Com essa única frase, meu coração disparou. Mesmo na familiaridade de amigos de longa data, uma tensão sutil, que eu nunca havia sentido antes, encheu o quarto. Fiquei em silêncio por um momento, olhando para ela, tentando organizar a confusão em meu coração. Devo aceitar esse sentimento ou reprimi-lo? Eu lutei interminavelmente em minha mente. O desejo de me aproximar dela e a consciência de que eu precisava manter um limite se chocaram, apertando meu peito. Ela se encostou levemente no sofá e sorriu para mim. Encontrando meus olhos, por um momento, senti o impulso de estender a mão e segurar a dela, mas logo me controlei e baixei a mão. Em vez disso, tentei transmitir meu coração apenas com o olhar. Ela, além que de faz, além de portendo, além de portendo, ela como se tivesse lido meu olhar, apenas com aquela breve troca de olhares, entendemos o coração um do outro, mas em minha mente, cautela e preocupação ainda lutavam. Respirei fundo e me recompus. Esta noite, já cruzamos a primeira fronteira, mas ainda não sabemos o que vai acontecer. Não vamos nos apressar. Naquele momento, o ar no quarto pareceu um pouco mais quente. Seu perfume, o calor suave do seu corpo e a distância próxima o suficiente para que as pontas dos dedos se tocassem, tudo fazia meu coração palpitar. Mas eu me contive, tentando me satisfazer apenas sentindo sua presença. Ela ficou em silêncio por um momento e depois falou novamente. Às vezes não é ruim abrir o coração tão honestamente assim. Com essas palavras, eu sorri levemente. Ela se inclinou em minha direção, e o calor que senti naquela postura aliviou um pouco a tensão em meu coração. Passei a ponta dos dedos no braço do sofá, mantendo uma distância sutil entre nós e, ao mesmo tempo, saboreando a emoção em meu coração. Se eu admitir esse sentimento, nosso relacionamento pode mudar, mas se não, posso me arrepender para o resto da vida. Minha confusão mental continuou sem fim. Eu não podia negar o fato de que meus sentimentos por ela estavam se aprofundando. Ao mesmo tempo, um senso de responsabilidade e preocupações morais me prendiam. Olhei em seus olhos e disse em voz baixa: "Sinto que ser tão honesto esta noite nos faz entender melhor um ao outro." Ela sorriu levemente e assentiu com a cabeça em resposta às minhas palavras. Em nossos olhares, compartilhamos compreensão, expectativa e uma tensão sutil. Naquele momento, o tempo no quarto pareceu passar devagar, e o mundo exterior pareceu desaparecer. Prometi a mim mesmo: esta noite, vou apenas aceitá-la como ela é, mas não vou negar meus sentimentos, e no futuro vou avançar lenta e cuidadosamente. Enquanto ela se encostava no sofá e respirava fundo por um momento, eu aproximei minha mão da dela e a toquei levemente. Apenas com aquele pequeno contato, confirmamos os sentimentos um do outro. Mas eu ainda mantive minha cautela mental, respeitando lentamente os sentimentos dela. Naquela noite, eu percebi. Nosso relacionamento já havia entrado em uma nova fase, além de simples amigos. O processo de quebrar cuidadosamente as barreiras, confirmando lentamente o coração e os sentimentos um do outro, essa era a verdadeira essência da emoção que estávamos vivenciando agora. Ficamos sentados em silêncio por um longo tempo. O pequeno toque dos dedos, a tensão e a compreensão nos olhares e a expectativa secreta um pelo outro, tudo prenunciava um novo começo em nosso relacionamento. À medida que a noite avançava, eu sentia o conflito e a emoção em meu coração, ao mesmo tempo, imaginando as possibilidades do relacionamento que se desenrolaria. Sentimentos que iam além da simples amizade, o momento de entender e confiar um no outro, e a emoção que florescia cuidadosamente.
Ela encostou a cabeça no meu ombro por um momento, e eu senti seu calor e pureza, saboreando a tensão e a emoção em meu coração ao mesmo tempo. Já havíamos cruzado a primeira fronteira, e embora ainda não soubéssemos qual seria o caminho a seguir, era um momento satisfatório o suficiente apenas com a presença um do outro. E eu sabia. Depois desta noite, nosso relacionamento não poderia mais permanecer como simples amigos. Os sentimentos em meu coração e a emoção um pelo outro estavam se tornando cada vez mais claros. Naquela noite, o quarto ainda estava silencioso. A luz dos postes de rua que entrava pela janela alongava as sombras no sofá e a cortina balançando com o vento enchia fracamente o quarto. Já havíamos passado horas nos olhando em silêncio, confirmando nossos sentimentos com as pontas dos dedos e olhares, mas a barreira em nossos corações ainda não havia desmoronado completamente. Eu me sentei no sofá e olhei para ela. Ela pousou a xícara de café e cruzou os braços sobre o peito, olhando nos meus olhos. Ela era minha amiga de longa data, mas agora uma tensão sutil que ia além da simples amizade fluía entre nós. "Vou ser honesta esta noite", ela disse baixinho. Essa única frase mudou o ar no quarto. Senti meu coração disparar. Eu não podia acreditar que ela, minha amiga de longa data, estava tentando expressar seus sentimentos tão diretamente, e ao mesmo tempo, meu peito batia com uma emoção palpitante. Para ser sincera, estar com você me deixa à vontade, mas ao mesmo tempo, confusa. Sua voz era suave, mas continha honestidade e tremor. Respirei fundo e olhei para ela. Aquela única frase estava quebrando a barreira em meu coração. Passei a ponta dos dedos no braço do sofá. Até mesmo aquele pequeno gesto abalou meu coração, e ao mesmo tempo, uma tensão cuidadosa envolveu todo o meu corpo. Ela ficou em silêncio por um momento e se inclinou cuidadosamente em minha direção. A pureza roçou meu rosto, e naquele momento senti como se uma corrente elétrica percorresse todo o meu corpo. "Eu não penso em você apenas como um amigo." Seu sussurro fez cócegas em meu ouvido. Arregalei os olhos e senti meu coração disparar. Assim que essas palavras terminaram, o quarto ficou em silêncio novamente, mas havia uma tensão diferente de antes. Nós nos olhamos, confirmando silenciosamente os sentimentos em nossos corações. Levantei levemente a ponta dos dedos e segurei a mão dela. Sua mão estava quente e senti um tremor. Aquele pequeno contato mudou o ar no quarto. Agora, estávamos transmitindo um ao outro os sentimentos profundos em nossos corações, além da presença um do outro. Se admitirmos esse sentimento, nosso relacionamento pode mudar, certo? Eu disse baixinho. Ela baixou os olhos por um momento e depois encontrou meu olhar novamente. Em seus olhos, expectativa e medo se misturavam. Respirei fundo, tentando encontrar um equilíbrio entre minha cautela e minha excitação. "Mas estou feliz por termos sido tão honestos agora." Ela sorriu suavemente. Eu sorri um pouco. Naquele sorriso, confirmamos os corações um do outro e, ao mesmo tempo, imaginamos nosso futuro relacionamento. Eu podia sentir que não éramos mais apenas amigos, mas que nos tornamos existências importantes um para o outro. Apertei a mão dela um pouco mais. O calor e o tremor que senti na ponta dos meus dedos abalaram meu coração. Agora, a tentativa de manter as barreiras parecia fútil. Já havíamos cruzado a primeira fronteira, e agora era a vez de enfrentarmos honestamente os corações um do outro. "Na verdade, eu também não pensava em você apenas como um amigo", sussurrei baixinho. Naquele momento, os olhos dela brilharam. Era um olhar que transmitia tensão, surpresa e emoção ao mesmo tempo. Nós revelamos nossa honestidade um ao outro, admitindo os sentimentos que floresceram em nossa longa amizade. Ela respirou fundo por um momento e apertou minha mão levemente. Apenas com aquele pequeno contato, confirmamos os corações um do outro. O tempo no quarto pareceu passar devagar, e o mundo exterior pareceu desaparecer. "Estou feliz por termos sido tão honestos esta noite", ela sussurrou. Eu assenti com a cabeça e olhei em seus olhos. Naquele olhar, havia alívio, expectativa e uma estranha emoção. Respirei fundo,
saboreando a tensão e a emoção em meu coração ao mesmo tempo. Naquele momento, o ar no quarto pareceu um pouco mais quente. O calor do seu corpo, a respiração suave e a sensação da ponta dos dedos se tocando, tudo fazia meu coração palpitar. Mas ainda não estávamos completamente próximos. Prometi a mim mesmo: esta noite confirmamos nossos corações. Mas vamos devagar, não vamos agir com pressa. Ela passou a ponta dos dedos na minha mão e sorriu silenciosamente. Naquele sorriso, entendemos um pouco mais profundamente os corações um do outro. Agora, não éramos apenas amigos, mas estávamos nos tornando existências especiais um para o outro. Respirei fundo e disse a ela: depois desta noite, nosso relacionamento pode mudar, mas não tenho medo disso. Ela me olhou por um momento e sorriu levemente. E nós demos as mãos novamente. O calor na ponta dos dedos e o toque suave diziam tudo sem palavras. Naquela noite, revelamos honestamente nossos corações um ao outro, confirmando os sentimentos que floresceram pela primeira vez em nossa longa amizade. Agora, nos tornamos existências importantes um para o outro, e era um momento em que podíamos imaginar em que direção nosso relacionamento futuro seguiria. Eu olhei para ela e senti profundamente em meu coração: esta noite, quebramos as barreiras, e no futuro, passaremos mais momentos juntos. Lá fora, a brisa noturna entrava pela fresta da janela e varria silenciosamente o quarto. Nós ainda estávamos de mãos dadas, sentindo plenamente a presença um do outro e compartilhando as possibilidades do relacionamento que se desenrolaria. Naquele momento, eu soube: depois desta noite, nosso relacionamento não poderia mais permanecer como simples amigos. Os sentimentos em meu coração e a emoção um pelo outro estavam se tornando cada vez mais claros. E agora, estávamos prontos para enfrentar esses sentimentos honestamente, sem escondê-los. Nós, assim, silenciosamente, mas claramente, confirmamos os corações um do outro e vivemos o momento da primeira confissão honesta. A mudança criada por uma simples palavra e o momento decisivo em que essa palavra quebrou a barreira entre nós, essa era a chave para a história que se desenrolaria. Naquela noite, estávamos sentados lado a lado no sofá. A luz dos postes de rua que entrava pela janela enchia suavemente o quarto, e o vento que entrava pelas cortinas balançava suavemente. Agora, havíamos ultrapassado a barreira da simples amizade e confirmado honestamente os corações um do outro. Mas, apesar dessa confirmação, ainda havia uma tensão cuidadosa em nossos corações. Eu olhei para ela, sentindo o calor e o tremor suave do toque de nossos dedos. Ela, minha amiga de longa data, agora ocupava o lugar mais próximo em meu coração. Ao mesmo tempo, embora tivéssemos revelado honestamente nossos sentimentos um ao outro, ainda não conseguíamos nos aproximar com total conforto. Podemos simplesmente aproveitar a presença um do outro agora? Eu sussurrei baixinho. Ela fechou os olhos por um momento e depois assentiu com a cabeça. Um pequeno sorriso se espalhou por seus lábios, mas nele ainda havia uma mistura de tensão e expectativa. Respirei fundo e coloquei minha mão levemente sobre a dela. Apenas com aquele contato, confirmamos os corações um do outro. Sim, apenas este momento, ela respondeu suavemente. Senti um profundo alívio em meu coração. Eu sabia que ela sentia o mesmo que eu, que valorizava o momento de sentir um ao outro apenas pela presença. Não éramos mais apenas amigos. Havíamos nos tornado existências especiais um para o outro e estávamos admitindo esse sentimento no fundo de nossos corações. Na sensação do toque da ponta dos nossos dedos, aproximei-me dela um pouco mais com cuidado. Ela também reagiu ao meu movimento, inclinando-se ligeiramente em minha direção. A distância ainda era cautelosa, mas agora era próxima o suficiente para sentir o calor e a pureza um do outro. Perguntei a mim mesmo em meu coração: devo deixar este momento passar ou devo me aproximar um pouco mais? Essa preocupação não era simples. Embora nos tivéssemos tornado existências importantes um para o outro, a pressão de ter que ter cuidado à medida que os sentimentos se aprofundavam também surgia. Passei a ponta dos dedos levemente no braço do sofá, observando sua reação.
Ela olhou para mim e piscou levemente. Apenas com aquela breve troca de olhares, entendemos os corações um do outro. Segurei sua mão levemente com a ponta dos meus dedos. Ela também não soltou minha mão e a apertou um pouco mais. Aquele pequeno contato aqueceu o ar no quarto. Faz muito tempo que não sinto um momento como este. Ela sussurrou baixinho. Eu sorri e olhei em seus olhos. Naquele olhar havia expectativa, emoção e uma pequena tensão. Aproximei sua mão um pouco mais, saboreando a sensação do toque da ponta dos dedos. Sim, eu também, respondi baixinho. Naquele momento, entendemos completamente os corações um do outro. Não apenas com palavras, mas com pequenos toques, olhares e respiração, confirmamos a presença um do outro. Além da familiaridade de amigos de longa data, agora sentíamos que nos tornamos existências necessárias um para o outro. Prometi a mim mesmo em meu coração: não vamos nos apressar. Esta noite é suficiente sentir a presença um do outro e compartilhar nossos corações. Ela passou a ponta dos dedos na minha mão e sorriu suavemente. Naquele sorriso, senti alívio, expectativa e emoção ao mesmo tempo. Agora, não estávamos avançando em uma simples amizade, mas em um relacionamento especial de compreensão e apoio mútuo. Inclinei-me cuidadosamente em direção ao seu ombro. Ela não se assustou, mas inclinou-se ligeiramente em minha direção, como se estivesse se apoiando. A respiração roçou meu rosto, e o calor se espalhou por todo o meu corpo. Senti meu coração disparar, mas ao mesmo tempo mantive a barreira em meu coração, movendo-me com cuidado. Essa distância é boa, eu sussurrei. Ela fechou os olhos, sorriu e assentiu levemente com a cabeça. Naquele momento, confirmamos nossos sentimentos. Que estávamos lendo os corações um do outro sem palavras, e que precisávamos um do outro. Aproximei minha mão um pouco mais e segurei sua mão suavemente. Ela também apertou a mão um pouco mais, compartilhando a pequena tensão e emoção. Apenas com aquele breve contato, sentimos como se tivéssemos alcançado o fundo dos corações um do outro. O ar no quarto estava quente e o tempo passava devagar. Nós nos sentimos em silêncio, imaginando os momentos que viriam. Com as pontas dos dedos e olhares puros, confirmamos nossos corações, conectando-nos com cuidado, mas com clareza. Prometi a mim mesmo em meu coração. Esta noite, fomos honestos um com o outro e escolhemos a presença um do outro. Agora, não vamos mais permanecer como simples amigos, mas vamos nos aceitar como existências necessárias um para o outro. Ela passou a ponta dos dedos na minha mão e sorriu um pouco. Naquele sorriso, senti o significado do momento que escolhemos juntos. Não era apenas dar as mãos, mas o momento de precisar um do outro e escolher a presença um do outro. Com a ponta dos dedos, envolvi sua mão levemente e a pressionei suavemente. Ela também não soltou a mão e se aproximou um pouco mais. Naquele momento, estávamos abrindo completamente nossos corações um para o outro. Podemos ficar um pouco mais perto agora? Perguntei com cuidado. Ela fechou os olhos por um momento, sorriu levemente e assentiu com a cabeça. Naquele sorriso, havia expectativa, emoção e alívio. Aproximei-me dela um pouco mais com cuidado, sentindo sua respiração e calor. O pequeno contato da ponta dos dedos, o momento em que a respiração se roça, escolhemos os corações um do outro. Agora, era o momento em que estávamos conectados não como uma simples amizade, mas como existências que precisam uma da outra. Naquela noite, escolhemos a presença um do outro e revelamos honestamente nossos sentimentos. Não com simples palavras, mas com as pontas dos dedos e olhares puros, confirmamos os corações um do outro. Um momento em que podíamos imaginar em que direção nosso relacionamento futuro seguiria. Eu olhei para ela e senti profundamente em meu coração. Esta noite, escolhemos um ao outro. Agora, vamos continuar juntos, protegendo um ao outro como existências necessárias. Lá fora, a brisa noturna entrava pela fresta da janela e varria silenciosamente o quarto. Nós ainda estávamos de mãos dadas, sentindo plenamente a presença um do outro e compartilhando as possibilidades do relacionamento que se desenrolaria. Naquele momento, eu soube. Depois desta noite,
Nosso relacionamento não poderia mais permanecer como simples amigos. Os sentimentos em meu coração e a emoção um pelo outro estavam se tornando cada vez mais claros. E agora, estávamos desfrutando juntos do momento em que enfrentamos esses sentimentos honestamente e escolhemos um ao outro. Nós, assim, silenciosamente, mas claramente, confirmamos os corações um do outro e vivemos o momento da primeira conexão. A conexão criada pelo pequeno contato da ponta dos dedos e olhares puros, essa era a chave para a história que se desenrolaria. À medida que a madrugada se aproximava, o quarto ficou ainda mais silencioso. A luz dos postes de rua e a fraca luz da lua que entravam pela janela alongavam as sombras no sofá. Esta noite, havíamos confirmado honestamente nossos corações, um ao outro, e agora não éramos mais apenas amigos, mas existências importantes um para o outro. Eu olhei para ela. Seu olhar era quente e suave. Naquele olhar misturado com tensão e emoção, revelamos honestamente nossos corações um ao outro, e ao mesmo tempo, sentimos a confiança de que estávamos protegendo um ao outro. No momento em que as pontas dos nossos dedos se tocaram levemente, respirei fundo e disse a ela: "Esta noite, estou muito feliz por podermos nos aproximar tanto." Ela fechou os olhos por um momento e sorriu um pouco. Eu também. Faz muito tempo que não tenho um momento para compartilhar meu coração tão honestamente. Sua voz era suave, mas continha uma sinceridade definitiva. Apertei sua mão um pouco mais e encontrei seu olhar. Apenas com aquele breve momento, confirmamos os corações um do outro. O calor corporal sentido sem palavras, e a emoção nos olhares, tudo nos conectava. Não sei o que será do nosso relacionamento no futuro, mas acho que este momento é precioso o suficiente, sussurrei baixinho. Ela assentiu levemente com a cabeça e passou a mão levemente na minha. Apenas com um pequeno toque, os corações um do outro foram transmitidos. Agora, não éramos apenas amigos, mas estávamos conectados como existências que precisam uma da outra. Prometi a mim mesmo em meu coração. Esta noite, escolhemos um ao outro. Agora, resta apenas tempo para nos protegermos e crescermos juntos. Ela ficou sentada ao meu lado em silêncio por um momento. A pureza roçou levemente meu rosto e o calor se espalhou por todo o meu corpo. Senti aquele calor, saboreando a tensão e a emoção em meu coração ao mesmo tempo. Será que podemos estar juntos assim amanhã de manhã também? Ela perguntou com cuidado. Com a ponta dos meus dedos, envolvi sua mão e sorri suavemente. Claro, é o nosso momento juntos. Naquele momento, um silêncio que não precisava de palavras fluiu no quarto. Apenas com a presença um do outro, podíamos nos entender completamente e sentir os corações um do outro. Era a primeira vez que sentia uma conexão tão honesta e profunda em uma amizade de longa data. Aproximei-me dela um pouco mais. Ela também se inclinou naturalmente em minha direção com meu movimento. No momento em que nossas respirações se roçaram, não colocamos mais barreiras e aceitamos os sentimentos em nossos corações como eles eram. O pequeno contato da ponta dos dedos, o tempo em que o olhar se demorava e o sorriso suave, tudo tornava nossa conexão ainda mais forte. Agora, não precisamos mais ter medo de expressar nossos corações honestamente um ao outro, certo? Eu disse baixinho. Ela fechou os olhos, sorriu levemente e assentiu com a cabeça. Naquele sorriso havia alívio, expectativa e certeza. Agora, havíamos confirmado os corações um do outro e estávamos prontos para escolher uma conexão verdadeira em nosso relacionamento futuro. Respirei fundo e disse a ela: "Depois desta noite, nosso relacionamento mudou, mas não tenho medo dessa mudança. Pelo contrário, quero aceitá-la, de bom grado." Ela apertou minha mão suavemente com a ponta dos dedos e riu um pouco. Eu também. Sinto que nosso relacionamento se aprofundará neste momento em que fomos tão honestos. Nós nos olhamos e ficamos sentados em silêncio por um momento. Naquele silêncio, entendemos tudo. Os corações um do outro, as expectativas um do outro e as possibilidades futuras. Com a ponta dos meus dedos, passei a mão levemente na dela e senti profundamente em meu coração. Agora,
estávamos avançando para um relacionamento que vai além de simples amigos, como existências que precisam uma da outra. Agora, não importa o que aconteça com o nosso futuro, vamos nos lembrar deste momento juntos, eu sussurrei. Ela fechou os olhos, sorriu e assentiu com a cabeça. Sim, porque esta noite escolhemos um ao outro. O ar no quarto estava quente e o tempo parecia passar devagar. Nós ainda estávamos de mãos dadas, sentindo plenamente a presença um do outro e imaginando juntos os momentos da vida que viriam. Prometi a mim mesmo em meu coração: depois desta noite, vamos precisar um do outro e proteger um ao outro. E essa escolha nos aproximará ainda mais. Ela apertou minha mão um pouco mais e sorriu suavemente. Naquele sorriso havia confiança, expectativa e o começo do amor. Agora, estávamos conectados não como uma simples amizade, mas como existências que precisam uma da outra. Eu olhei para ela e senti profundamente em meu coração. Esta noite, nos enfrentamos honestamente e escolhemos um ao outro. Não sei o que será do nosso relacionamento no futuro, mas estou feliz o suficiente apenas com este momento. Lá fora, a brisa da madrugada entrava pela fresta da janela e varria silenciosamente o quarto. Nós ainda estávamos de mãos dadas, sentindo plenamente a presença um do outro e confirmando que nos tornamos existências importantes um para o outro. Naquele momento, eu soube. Depois desta noite, nosso relacionamento não poderia mais permanecer como simples amigos. Os sentimentos em meu coração e a emoção um pelo outro estavam se tornando cada vez mais claros. E agora, estávamos desfrutando juntos do momento em que enfrentamos esses sentimentos honestamente e escolhemos um ao outro. Naquela noite, confirmamos os corações um do outro e completamos o primeiro estágio do amor que floresceu em nossa longa amizade. O momento criado por uma simples palavra, um pequeno toque da ponta dos dedos, um olhar e uma respiração, esse foi o verdadeiro começo da história que se desenrolaria. Eu olhei para ela e senti profundamente em meu coração. Esta noite, escolhemos um ao outro e fomos honestos um com o outro. Agora, vamos continuar juntos, protegendo um ao outro. E assim, silenciosamente, mas claramente, confirmamos os corações um do outro e vivemos a primeira conexão verdadeira e a conclusão da emoção. O profundo vínculo criado pelo pequeno contato da ponta dos dedos, do olhar e da respiração, esse foi o final mais caloroso que encontramos em nossa história crepuscular. Se você gostou do vídeo, por favor, curta e se inscreva. Deixe seus pensamentos ou histórias de empatia nos comentários abaixo. Ative as notificações para não perder o próximo audiolivro de Histórias do Crepúsculo.